Agora, vamos também cuidar da saúde dos pequenos, mas desde cedo. Porque você sabia que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o diabetes infantil cresceu 0,3% ao ano. E no Brasil há aproximadamente 30 mil crianças diabéticas. E segundo a Federação Internacional de Diabetes, esse número é comprovado. Então, com isso, o país ocupa o terceiro lugar no ranking das nações com mais diagnósticos de doença na infância. Mas como identificar, então, a diabetes em crianças? E quem vai, então, nos dar uma aula aqui sobre esse assunto é a nossa convidada de hoje, a médica endocrinologista, a doutora Alessandra Coutinho. Doutora Alessandra, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Vai? Bom Alé, dia. contente, sorridente? Alé, contente. Feliz 2019, um ano obrigada. novo de muitas bênçãos, favor e graça de Deus sobre a sua vida e toda a família. Obrigada. Honra tê-la conosco. Eu fico muito feliz de participar, né? Doutora Alessandra, a gente falar aí do diabetes, a gente tem ali uma chamada como essa. Hoje, 30 mil crianças já... Crianças, doutor. Não podia dar isso nas crianças, não, doutor. 30 mil crianças já diagnosticadas com diabetes. Isso, vamos dizer assim, claro que não é normal, mas está muito alto, não está? Está demais, não está? Na verdade, a gente tem dois tipos de diabetes na infância e atualmente vem crescido principalmente a incidência do diabetes tipo 2. Então, na infância, né, lógico, é muito mais comum o diabetes tipo 1, que é um diabetes que tem menos relação com os fatores alimentares, né? Ele está relacionado a fator genético e alguns fatores ambientais que predispõem, mas não tanto com hábitos inadequados de alimentação. Mas o diabetes tipo 2, que é o diabetes relacionado mesmo aos maus hábitos, né, que tem base genética também, esse que tem chamado a atenção. Ele está muito relacionado à obesidade infantil. Então, é isso que tem crescido muito a incidência de diabetes tipo 2. Que essa é uma questão, assim, de saúde pública, né? Exatamente. Isso aí, porque a gente vê até, quantas vezes nós falamos isso aqui no De Tudo Um Pouco, falando sobre essa ideia de que bebê gordinho não é aquele sinônimo de saúde como se via antigamente, né? Falava, tá gordinho, então tá com saúde. E não é bem assim, não é? Não é. Isso é um mito que tem que ser desconstruído. É claro que saúde vai ter ali, vai estar mais encorpado naturalmente, mas não é também demais, né? A gente não pode estimular esse ganho de peso excessivo. Essa rotina atual, né? As pessoas não têm tempo para nada, então alimentos mais rápidos, fast food. Os pais não têm tempo para levar as crianças para praticar uma atividade física, as crianças ficam muito tempo, né, na frente da tela, então isso tem favorecido isso. Agora, doutora, quando a gente fala sobre essa questão até do tipo 2, que está mais relacionado, né, esses maus hábitos, e isso vem até na gestação ali, da mamãe ali, os maus hábitos na gestação. Por exemplo, a gente vê algumas mamães aqui que não sentem nada, não tem aquele mal-estar, ou pelo menos não é tão afetada assim. Mas aí vai lá e toma o seu refrigerante, toma ali, tem esse tipo de alimentação, aquela velha história também, come para 2. Ali já começa a desencadear esse processo? Fatores intrauterinos já estão relacionados ao desenvolvimento do diabetes na fase adulta ou mesmo na infância. Então, sim, é importante os cuidados com a mãe, né? Deve cuidar desde o início. E fora que o risco do diabetes gestacional. A mãe que já, né? Ela acaba tendo hábitos ruins, comendo muita besteira, ela acaba ganhando mais peso e desenvolvendo diabetes gestacional. O que causa essa diabetes gestacional? O diabetes gestacional está relacionado a alguns fatores hormonais, relacionados à própria gestação, alguns hormônios, progesterona, tem o hormônio lactogênico placentário. Que no primeiro momento é comum a todas. Todas têm esse... Então, aí o desencadear disso... Os hábitos inadequados, né, numa base genética. Então, normalmente as mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, elas têm história familiar de diabetes tipo 2, né, então elas já têm... E aí os hábitos alimentares inadequados, o excesso de ganho de peso durante a gestação está relacionado. E o diabetes gestacional, ele afeta muito o feto, né, principalmente. Então, o bebê nasce
muito grande, muito, né, é o bebê que nasce, que a gente chama de Bebezão, macrossômico. né? Exatamente. Então, esse bebê já é um bebê que tem um risco lá na frente de ter problemas de saúde, né? E fora os problemas do parto, né? De ter um bebê de 4 quilos, então um parto muito mais laborioso, muito mais difícil, com risco de asfixia, né? Então é um parto muito mais complicado. Então a gente precisa entender, e para você pensar aí sobre a saúde dos seus filhos, nós vamos ver como identificar. É possível identificar já essa diabetes na vida dos pequenos, não é possível, doutora? É possível. Então, nós vamos colocar aí para você alguns tópicos para que você entenda ali e comece a ler ali, escanear ali o seu filhinho. Então, coloca na tela, por gentileza, a produção. O primeiro deles aí, talvez, seria uma sede excessiva. Isso, não é isso? A criança começa a querer beber água o tempo todo, né? Ela toda hora querendo beber água, e às vezes o pai fica até sem paciência. Não, só toda hora quer beber água. Isso é muito comum, é um sintoma do diabetes, principalmente diabetes tipo 1. E aí, claro, aí se bebe água em excesso, vai urinar com uma frequência também em excesso, né? Ou vai urinar com essa frequência. Aí é o tempo todo na sala de aula também, pedindo para ir ao banheiro, que também não é comum. O menino quer dar um migué lá na sala, é uma história, mas toda hora é o banheiro. Isso é uma coisa muito comum. Outra coisa que a gente vê muito é a criança que já tinha controlado o xixi à noite, né? Começa a escapulir, né? Isso é um sintoma que chama atenção também. Então, além dela ir muito ao banheiro durante o dia, à noite também essa perda da diurese aí de forma espontânea aí também é um sinal para ficar alerta aí, né? E se a gente pensar, por exemplo, nessa ida aí, às vezes a criança já tinha controlado o xixi, já tinha tirado a fralda, já estava tudo certo. Aí, às vezes, os pais podem confundir isso aí com alguma questão até emocional, que também pode ser um fator para isso. Mas, se está acompanhado desses outros primeiros, os olhos têm que ficar bem abertos. Isso é uma coisa que às vezes confunde muito, às vezes com separação de pais, algum problema que a criança chegada de um outro irmão. É chegada de irmão. E muitas vezes isso é uma coisa que acontece, as pessoas, então, aí a criança começa a escapar o xixi, as pessoas acham que é só a questão emocional. E às vezes pode ter sido até um dos fatores que desencadeou o diabetes também. Então, os problemas emocionais podem ajudar no desencadeamento do diabetes tipo 1. Olha, e isso para crianças e adultos, né? Crianças e adultos, né? O diabetes tipo 1 é muito comum em crianças e adolescentes, mas tipo, em adultos também. Mas eu diria também, essa questão emocional pode ser um gatilho tanto para os pequenos como para os grandes também, né? Exatamente, pode ser. Uau, sensacional, né, gente? Então, vamos colocar aí mais um ponto de observação para que você identifique a diabetes na vida de uma criança, que é aquele aumento do apetite. O quanto que isso é observado e... Porque a gente sabe que vai chegando ali a adolescência, parece que os meninos perdem o estômago, né? Aí fica só um buraco e eles precisam de encher, porque come que é uma beleza. Mas quando que isso é acentuado e de que forma, assim, alguns sinais que esse aumento do apetite, ele evidencia talvez essa diabetes, doutora? Na verdade, assim, no caso do diabetes tipo 1, que é o que a gente mais preocupa na infância, você tem um aumento do apetite acompanhado de perda de peso, e não é ao invés de ganho de peso. Então, que fica alerta, aquela criança está comendo e está emagrecendo, está consumindo. Então, pode colocar aí, produção, na nossa artezinha, muito bonitinha aí, muito didática, muito simples, que é esse emagrecimento e também vem um cansaço. A criança que perde o interesse pelas coisas, a criança fica mais apática, então muitas vezes é uma manifestação do diabetes, né? Então a glicose fica toda no sangue, ela não entra dentro da célula, então a criança não tem energia para fazer essas atividades. Então é muito difícil você ver uma criança com 7, 8 anos, normalmente é uma criança muito ativa. Aquela criança que começa a ficar apática ou ficar com uma irritabilidade muito grande também pode ser um sinal do diabetes. Aí, quando coloca ali o cansaço, aí passa essa questão, mas, por exemplo, à noite tem alguma influência ou à noite não dorme ou gera esse estado de estar irritadiço aí porque não dormiu bem ou tem pela própria questão emocional? O próprio diabetes pode dar uma irritabilidade, né? Essa falta de energia mesmo. A criança fica irritadiça mesmo, né? Então ela fica sem paciência, né? E à noite ela pode ter distúrbio do sono também. Então, né? E além de ter que levantar muitas vezes para ir ao banheiro, tudo isso, a criança muda totalmente o comportamento, né? E dentro, por exemplo, do quadro geral, a gente sabe que o diabetes, né, por causa dessa
necessidade ali de uma hidratação sempre maior, um dos sintomas que a gente vê é a questão da pele, fica assim. Também a questão da pele evidencia-se na vida dos pequenos? Sim, principalmente assim, nesse diabetes tipo 1, você vê a criança fica muito desidratada, né? Então é uma doença que a gente não tem como ela passar despercebida, ela vai ser manifestada. Então, assim, não é uma doença que demora anos para ser diagnosticada, não. O diabetes da infância você detecta logo, assim, menos de 3 meses assim, de desenvolvimento da doença. Você sabe precisar quando a doença começou, porque ela é muito sintomática. Então a criança fica com a pele ressecada, os olhos fundos, aqueles olhos encovados, é bem comum, são sintomas de desidratação. E que se as pessoas não atentam para isso, deixam evoluir, pode evoluir para fases mais graves aí, de distração grave, de choque, de até coma, né? Então já pode ter várias. Quando falamos de diabetes na vida das crianças, doutora, eu pergunto assim, a partir de quando, qual foi assim, o mínimo que a senhora já viu, entende, que já mostra, assim, qual que é a idade mínima que já apresenta? Não existe, você pode desenvolver logo ao já nascimento, diabetes já pode neonatal. Então, às vezes, a criança, logo ao nascimento, ela já pode, nos primeiros dias de vida, ela já pode manifestar um diabetes, assim, é um tipo específico, mais raro, mas pode acontecer, né? Agora, o diabetes tipo 1, ele somente surge um pouquinho mais para frente, aí 5 anos, assim, mas você pode ter manifestações de crianças com diabetes tipo 1 com diagnóstico aos 3, 2 anos de idade, 1 ano de idade. Agora, doutora, dentro desse contexto desse desenvolvimento de diabetes, não tem cura. Tem só tratamento, qualidade de vida, pode ser que não tenha nenhum problema para o resto da vida, mas sempre tem que estar atento, não é? Exatamente. O que eu acho é o seguinte, como é uma doença que a gente às vezes preocupa muito com essas complicações agudas, mas um grande problema também do diabetes tipo 1 é no futuro, né? Nas perdas das funções oculares, do rim. Então, o importante agora, quando você pega uma criança com diabetes, é manter um bom controle para evitar essas complicações. Porque se lá na frente surgir uma possibilidade de cura, eu acho que a gente vai ter, né? Hoje tem avançado muito esses trabalhos de biologia molecular. Então, assim, a cura do diabetes tipo 1 não é uma coisa tão, assim, fora da realidade, tão utópica. Não é possível que ela surja. Então, a criança tem que estar bem controlada, porque não adianta você curar o diabetes numa criança que já perdeu a visão, né, ou no adolescente que já não enxerga, ou que faz hemodiálise. Então não adianta você... Então, a gente tem que preparar essas crianças para elas estarem bem, para quando a cura chegar, elas estarem sem complicações. Eu acho que é o grande cuidado que a gente tem que ter, assim, de bom controle. Muito bom. Vamos dar um pulinho ali no nosso outro espaço, no espaço ali do nosso LED, para a gente mostrar aqui alguns tipos de alimentos que devem ser evitados aí para os nossos meninos? Vamos lá, doutora. Então, pode vir aqui comigo. Vou tomar aqui. Isso. Pedir só para ficar aqui, eu acho que vai ficar melhor. A senhora, né? A senhora não, você, né, gente? Tá bem mais nova do que eu. Achei até que a mãe dela que viria aqui como endocrinologista, né? Aqui nós temos alguns alimentos, né? Alguns tipos de comida que são muito ali fáceis de se ver aí nas merendeiras, nas lancheiras aí das crianças. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente sobre, por exemplo, o suco. Ah, não, eu vou colocar o suquinho para levar para os meus filhos, eu coloco lá na lancheira dele. A gente sabe que o que contém de açúcar aqui também é uma festa, né? O que a gente sempre pensa assim, evitar industrializados, né? Então, o suco de caixinha, assim, tem, além dos problemas do próprio açúcar, que é uma quantidade muito grande, que é, assim, desnecessária, né? Tem a questão do sódio, que é, né, e do conservante. Então, a gente pede para industrializados, não. Então, né, para beber, água de coco, suco né? natural. Então, suco natural, né? Ou leva água, come a fruta, mas o suco de caixinha não, a gente não recomenda, né? Então, deixa eu fazer um papel aqui, assim, meio que de defensoria aqui do suco. Dentro de um contexto normal, por exemplo, aquelas caixinhas menores assim, mamãe colocou, o papai colocou ali na merendeira dos filhos. Aquele ali, aquela porção ali, para ir para a escola, para ter aquela praticidade, ela, assim, traz um prejuízo efetivo ou vamos dizer que ainda está até dentro de um padrão
aceitável? Pois é, na verdade, o que a gente acha? Que a questão do suco, mesmo quando é o suco natural, às vezes pede para evitar, porque a gente acaba, quando você faz o suco, você concentra a frutose e você perde a fibra, que é né? Então, a gente evita muito essa questão de dar frutose concentrada. É lógico que, de vez em quando, não vai ter jeito, né? A gente, às vezes, não tem tempo de preparar um lanche saudável. Tem ali Exatamente. As ocorrências do dia a dia. Exatamente. E hoje, no caso do diabetes tipo 1, a gente já tem uma opção também do paciente que quer consumir, às vezes, um alimento que tem açúcar, para também para ele socializar com as outras crianças, é a gente fazer a estratégia da contagem de carboidrato, que a gente dá insulina para ele de acordo com a quantidade de açúcar que ele vai comer. Então, por exemplo, se eu sei que ele vai comer uma porção de suco que tem 20 gramas de carboidrato, eu posso fazer uma dose extra de insulina para corrigir essa quantidade de açúcar. Para compensar isso aí. Para compensar. Então, hoje em dia, a gente não tem nenhum alimento que é completamente proibido. Tipo assim, não posso comer chocolate porque eu tenho diabetes. Não, a gente pode fazer a estratégia da contagem. Mas por que a gente evita de ficar dando esses alimentos ricos em açúcar? Porque ele vai levar ganho de peso. Então, eu tenho a opção de corrigir, de não fazer ele fazer hiperglicemia com o alimento, mas ele vai ganhar peso. Então, e como, por exemplo, pelo lado, assim, vamos dizer, emocional das crianças, tem aquela questão de serem chamados à atenção. Por exemplo, aqui os produtos. Temos aqui um cereal. Aí vem ali, bem bonitinho aqui o cereal, tá ali, tem o bichinho. Aí vem ali aqui o quê? Os caramelos, aí vem ali associada a figura daquele super-herói e tem esse atrativo. E as outras crianças que às vezes não têm diabetes, mas os pais também não estão nem aí. E ali é atraído por esse universo doce. Como fazer assim? Qual que é a dica para o papai e para a mamãe que nos assistem agora? Eu acho que a ideia é educação, né? Educação é para todo mundo, então acho que uma coisa muito importante é a gente reforçar isso, né? Que não é saudável não é só para quem tem diabetes, não é saudável para ninguém. Então as escolas hoje já estão mudando, eu vejo na escola da minha filha mesmo, você não pode levar esse tipo de lanche para a escola, você não pode levar biscoito recheado, né? Então isso já é uma ideia de mudar o conceito As escolas hoje, elas já não vendem mais, por exemplo, salgados fritos, né? Fritos, exatamente. Os que tem são assados quando tem, né? Assim, não vendem mais refrigerantes, não comercializam mais refrigerante e sempre batem na tecla para os pais não levarem, né, ou não mandarem aos filhos o refrigerante. Eu acho que isso já tem mudado muito, né? Você vê que, assim, eu vejo nas escolas, em geral, você não tem mais esse acesso fácil que tinha antes. Então é isso, é começar a educar na sua casa, explicar, mesmo que seu filho não seja diabético, seu filho não tem diabetes, ele não deve comer esse tipo de coisa. Então, industrializado para criança, evitar mesmo, assim, tem que ser a exceção, nós temos aqui um pão de mel também, além do caramelo. Agora aqui nós vimos aqui, ilustrando por esse sachê aqui, ó, cadê ele aqui, ó, de um ketchup. Aí a meninada esbalda, vai pegar o sanduba ali. Aí a gente tem o problema aí do açúcar, né, que é tipo uma coisa rica em açúcar, né, e rica em sódio. E rica muito em conservante, né? Então, se você vê a composição de um ketchup, é uma coisa assustadora. Então, assim, o alimento que você vai comprar, se for industrializado, olha o número de ingredientes. O alimento não deve ter muitos ingredientes. Começou a ter ingrediente demais, muito conservante, tem que fugir dele. Então, você vai comprar um iogurte para o seu filho. Olha lá, leite, fermento lácteo. Começou a ter espessante, não sei o quê, foge disso, que, né, aí açúcar, né, então sempre... E aqui um dos grandes problemas que as bolachinhas recheadas, aí os biscoitinhos também, a praticidade, né, que no final pode gerar um preço alto aí na saúde. Né? Aí que tem a questão do açúcar, tem a questão da gordura, né, gordura de péssima qualidade, muitas vezes até gordura trans, então para dar essa consistência que as pessoas, né, esse croque que as pessoas gostam, aí é uma coisa que a gente tem que evitar mesmo, né? Então é lógico, um dia ou outro, não deu tempo de você preparar o lanche, vai chegar e vai uma coisa dessa, mas que não seja a regra, que seja sempre a exceção mesmo. Então, mandar frutas, né? Alimentos ricos em proteína, mas fugir desse tipo de coisa, né? Agora, uma criança que, por exemplo, não tem o diabetes, não se enquadra nesse conceito, mas faz o uso contínuo, ele pode desenvolver ao longo aí da sua vida o diabetes? Ele pode, mesmo na infância, ele pode desenvolver o diabetes tipo 2 na infância. Então, a criança que não tem, ela pode desenvolver. Então, assim, uma criança que não é diabética, a gente tenta limitar a porção de açúcar a uma porção por dia. Então,
Então, uma porção por dia. Então, se vai botar açúcar no suco, então não vai comer biscoito. Então, coloca uma porção por dia que aí a gente consegue Até porque, por exemplo, no arroz, já por exemplo, né, já tem o açúcar. Exatamente. No macarrão já tem o açúcar. Exatamente. A gente já tem outras fontes de carboidrato. Então, o açúcar simples mesmo, a gente limita a uma porção por dia numa criança que não tem diabetes. A senhora falou sobre a questão do suco, por exemplo, e outros aqui, a questão não só do açúcar, mas, por exemplo, também tem a questão do sódio. O sódio também, ele nos desidrata. Ainda tem, quando o alimento ou a bebida ele tem esse enriquecimento aí de sódio, também é um fator agravante. Né? Exatamente. Às vezes, quando sódio é o sal, né, gente? É sal. Exatamente. É muito comum, às vezes, quando a criança começa a ficar diabética, ela começa a urinar, beber muita água e ela começa a ficar com sede, né? E aí, além da água, os pais dão suco, às vezes, para hidratar. Ela tá com sede, bebe suco. E suco de caixinha, às vezes, coisas com muito sódio, né? Ou refrigerantes, que tem muito sódio, né? Ou então, às vezes, dependendo dessa desidratação, vai lá e sapeca um daqueles isotônicos ali. Que ali é sal puro. Exatamente. Né? Aí isso agrava o processo. Então, pode levar até aqueles quadros mais graves, né? De cetoacidose, aquelas acidoses mais graves, porque desidratação exagerada, né? Excessiva. Então, hidratação é com água. Eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem. Não hidrate com suco, hidrate com água. Para nós adultos, aí a média de 2 a 3 litros de água por dia, ok. Para uma criança, como saber aí qual que é essa média legal aí para ela estar tomando de água, para que a gente cuide, para que não incorra ali no erro do excesso e nem tampouco ali pelo assim, em geral, como uma forma geral para as crianças, a gente pode respeitar a sede da criança, sempre ofertar a água e respeitar a sede. Então, eu não gosto de falar num valor assim, que você tem que tomar tantos copos por dia, mas sempre ter a garrafinha por perto, para a criança ela ter acesso à água, porque a sede, ela é um bom parâmetro, assim. Por exemplo, a criança diabética que está com sede, ela precisa beber água mesmo, então não pode falar assim, eu não posso, não. Ela está tendo essa demanda porque ela está perdendo muito, ela está urinando muito, ela tem essa demanda de beber mais água mesmo, então é importante. Então, a criança descobriu diabetes, ela tem que hidratar mesmo, é um dos tratamentos, às vezes ela interna para hidratação venosa, a hidratação ela é importante. Então, agora, nessa câmera aqui, doutora, fala pra gente ali, pro papai e pra mamãe, o que fazer, então, no caso, assim, de mamãe viu aí que a criança tá tomando água em excesso, tá indo ao banheiro demais, tá com aquela sonolência, cansaço, ela tá comendo demais e tá emagrecendo, foram aquele primeiro quadro que nós desenhamos ali, né? O que o papai, mamãe, vovô, vovó, tchê, tem que fazer quando isso está sendo observado? Então, se você está suspeitando, assim, desses sintomas que podem ser relacionados ao diabetes, você tem, né, uma das alternativas é você procurar uma farmácia, um posto de saúde para fazer uma medida da ponta de dedo, uma glicemia capilar, né? Então, uma medida de uma glicemia, né, de glicose ao acaso acima de 200, ela faz o diagnóstico. Ou já procurar um pronto atendimento, um serviço de saúde, para dosar os níveis de glicose no sangue. Assim, a gente consegue fazer o diagnóstico. Né? E o diagnóstico ele é bem simples, com uma medida de sangue a gente consegue fazer o diagnóstico e a gente tem que evitar muito atraso no tratamento. Então, suspeitou, é importante fazer o teste para poder esclarecer se tem ou não tem o diabetes e procurar depois um médico, né, que pode ser o pediatra, pode ser o endocrinologista, mas o médico que vai acompanhar essa criança. No caso de diabetes tipo 1, a gente acaba, né, realmente precisando do endocrinologista, porque quando o tratamento é bem específico mesmo, então precisa de ter um manejo bem adequado, então. E aí o acompanhamento é multidisciplinar, né? Não é só o médico, é a enfermeira, é a nutricionista, então a gente precisa de um acompanhamento. E agora, doutora, aí também papai e mamãe que nos assistem, que já desenvolveram diabetes, já estão ali, o cuidado, o olhar para os filhos, ele tem que ser um pouquinho mais apurado, né? Porque tem a questão genética que é muito forte, como a senhora falou. Exatamente, nos 2 tipos de diabetes. Então, a família que já tem história tem que ficar atento aí e monitorizar, né? Que eu acho que é o mais importante. Gente, muito bacana aqui agora essa aula que nós recebemos aqui. Fomos abençoados aqui. Então aí, ó, a criançada está de férias, aí a senhora achou que está de férias também, aí não quer fazer comida, aí não vai fazer ali o suco ali, não é o suco de pozinho, não quer fazer ali aquela limonada, aquela laranjada, não. Invista aí na vida do seu filhote, da sua filhinha aí. Eu tenho certeza que isso lá na frente vai ser um bom fruto na vida aí dos nossos pequenos.
Não é isso, doutora? Isso mesmo. Gente, eu conversei aqui agora com a doutora Alessandra Coutinho, médica endocrinologista, que veio aqui nos dar essa aula maravilhosa sobre diabetes aí na infância. Então, o número é alto, 30 mil brasileiros, criancinhas, já são diagnosticados. Estamos em terceiro lugar no ranking aí com essas doenças, ou seja, a gente precisa mudar a posição. Não é isso? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, foi uma honra, foi um privilégio tê-la aqui conosco. E, eu que agradeço. Só agradecendo e desejando um ano novo aí de muita bênção. Um ótimo ano novo para todos. Eu estou muito feliz de ter participado. A honra é toda nossa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.